veterinário, bem-vindo a mais uma aula ao vivo da nossa jornada VET Referência aqui no VET Empreendedor, aula 30. E hoje a gente vai falar sobre como ser referência da minha cidade e região. Já faz alguns anos aí que eu venho trabalhando em cima da veterinária e eu trouxe alguns pontos para a gente trabalhar para sermos referência da minha cidade e região. Oi, gatona, tudo bem por aí? Gente, tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Mentira, que tá frio pra caramba. Então vai ter o seguinte, vai chegando, vai me contando de onde você é, cidade, estado, pra gente entender como que a gente vai trabalhar como ser referência da nossa cidade e região. E a verdade é que existem técnicas, existem formas de fazer isso, mas, sobretudo, eu já tenho uma jornada aí de alguns VETs que vem se tornando referência através dos cursos e das consultorias do VET Empreendedor, que tem dado muito certo. Então, hoje, mais do que técnicas, eu quero trazer histórias para vocês se inspirarem para serem verdadeiras referências da cidade e região de vocês. E a verdade é que 90% dos negócios veterinários hoje são regionais, salvo aqueles VETs que geralmente são volantes e acabam atendendo em outras regiões, enfim. Mas 90% dos negócios veterinários hoje, seja no formato clínico, hospital ou domicílio, trabalham na sua cidade e região, então eles precisam se tornar referência na cidade e região onde da forma que atuam. E a verdade é que semestre a semestre, mais e mais veterinários são jogados no mercado de trabalho, tantos outros acabam empreendendo de cara, novos negócios são abertos e hoje o mercado vem sendo cada vez mais competitivo, as exigências e as competências são cada vez mais complexas e o mercado vem se tornando acirrado. E o que acontece nesse movimento todo? Quando esse movimento de crescimento do mercado, de concorrência cresce, a primeira coisa que acontece, a primeira forma intuitiva que o veterinário acaba focando é o preço. E pensa, não, Clarice, nossa, mas está crescendo e o meu diferencial, eu tenho que ser competitivo e eu preciso, de repente, trabalhar o preço. E a verdade é que isso é uma inverdade. O que te torna referência na tua cidade e região, e aí a gente vai falar um pouco sobre técnicas de venda, de persuasão e de psicologia, na verdade, do comportamento das pessoas. Eu falei para vocês que eu comprei 2 livros que eu tava muito tempo esperando, eles vêm confirmando que eu já venho estudando há algum tempo. Que uma excelência em vendas, o método Spin Seller, que fala de vendas de alto valor. E por que eu queria tanto esse livro? Por que eu queria entender tanto essa técnica? Porque os veterinários, eles trabalham com vendas de alto valor. Por quê? Primeiro, pela matéria-prima que cada vez vem sendo mais cara, sendo nas cirurgias, na matéria-prima de conhecimento de vocês, de especialização, que tem um valor agregado, né? Toda essa parte. Então, por sua vez, isso chega na ponta no nosso consumidor, que aumenta o nosso ticket de venda. Então, a gente tem uma venda de alto valor. Primeiro, que são cuidados médicos. Segundo, que um propofol, um fentanil, por exemplo, do procedimento cirúrgico hoje, devido à pandemia e o uso que vem sendo tanto na medicina humana, acaba tendo o lance, né, da procura e demanda e está cada vez mais caro. Então, a gente entender que sim, as nossas vendas são vendas de alto valor, a gente entende que a relação com o nosso cliente, com o nosso consumidor, o tipo de venda é diferente. Porque a gente acaba pensando que, se essa forma de vender funciona para um produto de venda única, um produto de venda rápida, vai funcionar para o meu negócio. E a verdade é que não é assim que funciona. Se eu vendo um marca-texto, um estabilo, é uma venda única. Eu vou vender, eu vou dizer, isso aqui é diferente. De repente, esse formato os jovens estão usando mais, assim, assim. E é uma venda única. Eu vou vender, beijo, tchau, querido, e nunca mais eu te vejo. Mas quando eu tô falando de uma venda de alto valor, de uma profissão de alto valor, como a medicina veterinária, eu tô falando de um comportamento diferente de consumo
E de venda, oi, Kátia, sua linda. Então eu começo a entender isso, que isso também é uma forma diferente de eu me tornar referência na minha cidade e região. Então começa a abrir a tua cabeça para isso. Uma forma de eu vender um produto rápido, um óculos, uma taça para... É diferente de eu vender um produto de alto valor. E o que faz a venda ser mais efetiva e ter mais sucesso no processo de venda, de me tornar referência, é o valor percebido. Clarice, e o que é o valor percebido? A pergunta que não quer calar. Tava com sede. O valor percebido é diferente de preço. Por isso que eu digo que é um engano pensar que o valor competitivo, preço, é algo que atrai cliente. Ele atrai cliente sim, mas atrai aquele cliente que não nos interessa. O cliente que não nos interessa é aquele cliente que não enxerga o teu valor percebido, que vai pedir desconto, que vai te comparar, que vai ficar chorando as pitangas. Então, quando eu começo a entender esse processo de percepção do cliente, eu começo a virar o jogo e começo a fazer o quê? Demitir clientes. Esse é um processo fundamental para veterinário, porque vocês são vendas complexas, vocês são vendas de alto valor. Então, o meu foco é o valor percebido. E agora a gente vai entender, então, como é que a gente vai começar a ser referência numa venda de um alto valor percebido para captar esses clientes que nos interessam. Vamos começar? Essa é a hora, então, fiz uma introdução aí para situar vocês do que é uma venda, um processo comercial de médico veterinário, como que o médico veterinário tem que se enxergar, se ver e entender o valor que vocês têm, a venda de alto valor que vocês... Poxa, eu tô com muito frio, gente, eu tô aqui agarrada num aquecedor, mas eu tô com frio. Então vamos lá, o primeiro ponto de todos sempre vai ser: desenhe a sua persona, o seu cliente dos sonhos. Clarice, e eu recebi uma dúvida muito legal da nova turma do curso Mágico para Veterinários, que foi da Nath. Ela disse: Clarice, a persona é como? É quem eu gosto de atender, o cliente que eu me identifico, ou é aquele cliente que vai gastar mais comigo? E aí ela usou o exemplo: eu me identifico muito com mães que têm filhos, eu curto isso. Bora, Bruna! Só que criança geralmente larga brinquedo no chão, e aí o cachorro come um corpo estranho, rola uma emergência, eu tenho trauma de emergência. Então eu não quero. Eu disse: cara, vamos lá. O que é o cliente dos sonhos? Primeiro ponto, a gente tem que entender que a gente precisa sim se identificar com esse cliente, porque não adianta eu atender aquele cliente que tem dinheiro, que vai me dar mais dinheiro, e que, por exemplo, não tem filhos e não vai ter tantas emergências, se eu não me identifico com esse cliente. Se eu me identifico demais com aquele cliente que tem filhos, com o cliente dos sonhos, que é uma mulher, que tem filhos, que trabalha fora, que não sei o quê, mas eu tenho medo do tipo de serviço que vem dele, tipo emergências, eu vou fazer o quê? Trazer soluções para esse cliente que não venham de mim. Se vai ter emergência, eu vou ter, por exemplo, um parceiro que vai atender essa emergência. Então, é isso que eu tenho que começar a trabalhar. Eu vou botar mais pertinho. Olha aqui, ó, vocês estão vendo? Não aparece. Ó, o aquecedor aqui. Então, tem que ter essa dinâmica, entende? Então, beleza. O meu cliente dos sonhos é aquele que eu amo atender. Não é somente sobre o dinheiro, mas o cliente que eu amo atender. Eu amo atender mulheres com filhos, porque elas se preocupam, porque aquele cachorro faz parte da história de vida e da família e dos filhos. Eu gosto desse tipo de cliente. Ah, Clarice, mas eu amo esse tipo de cliente, mas eu tenho medo das emergências que as crianças vão fazer o pet ocorrer. Beleza, se a emergência acontece demais, talvez esse não seja um cliente para você. Mas se são coisas esporádicas, eu tenho parceiros que fazem esse tipo de solução e eu faço o acompanhamento pós-emergência. Então eu tenho que começar a estudar essas possibilidades. Mas basicamente eu vou começar a desenhar a minha persona, esse cliente dos sonhos. Isso é uma live que poderia ser só sobre isso, né? Que é o que ela gosta de fazer, final de semana dos sonhos, os problemas que ele tem, quais as soluções que eu trago para esses problemas, como ela percebe este cão, como ela se dedica a este cão, como que eu posso fazer parte da vida dela e dessa família. Então eu faço todo esse desenho da minha persona. E depois que eu entendi o cliente dos sonhos, eu tenho que entender qual é o meu nicho de atuação. E o nicho de atuação a gente pode separar tanto como especialidades. Opa, deixa eu só tirar aqui. Então tem que entender que o meu nicho de atuação é tanto o nicho de especialização que eu atuo, como a forma de trabalho que eu faço. Como assim, Clarice? Pode ser, por exemplo, eu sou a domicílio. Pô, a domicílio é um nicho.
o cliente dele tem um comportamento muito específico. É um tipo de cliente muito específico. Ou o meu nicho pode ser, por exemplo, ultrassom. Ou o meu nicho pode ser medicina preventiva. Ou o meu nicho pode ser felinos. Então, dependendo do teu nicho, tu vai ter um comportamento e problemas específicos. Por que eu gosto tanto de nichar? Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha gestão, comunicação e marketing, focado no médico veterinário. É o meu nicho. E cada vez mais eu tô me nichando dentro da veterinária. Eu já deixei claro que o meu nicho não é clínica popular. Eu já tenho claro que eu não quero. Clarice, que horror! Tu não quer clínica popular, tu não quer atender mais cães. Não tenho nada contra. Acho muito legal o projeto, mas não é o meu objeto de estudo e de foco. O meu objeto são veterinários que querem ter que querem ter um alto valor percebido para quê? Para que eles tenham tempo de gerir o seu negócio. Porque um veterinário que está 100% no operacional, que está trabalhando e atendendo muitos clientes, ele é operacional, ele não tem tempo de ser um empreendedor, de pensar estrategicamente em como fazer o seu negócio crescer e poder transformar mais vidas e famílias. Então, esse é meu objeto. Se eu quero mudar o mundo através da medicina veterinária, eu não vou conseguir mudar o mundo com veterinários estafados, porque eles querem viver a utopia, viver o romantismo de uma clínica popular. Porque chega um momento da nossa... Aí eu tô na época de energia. Eu tenho energia para trabalhar bastante. Mas e daí mais pra frente? Como é que vai estar isso? Então, eu prefiro trabalhar com esse tipo de veterinário. Bem clínicas, hospitais, veterinário a domicílio que realmente tem um atendimento diferenciado, quer focar no atendimento diferenciado, esse é meu foco, tá? Agora quem foca em ONG e tal, e aí é outro processo, eu tenho certeza que tem os profissionais que vão te ajudar tranquilamente, tá? Então esse é meu nicho. E o teu nicho qual é? Comece a observar. E eu nicho, quanto mais eu nicho em clientes assim, eu entendo que os problemas dos meus clientes do meu nicho é experiência do cliente, valor percebido, vender mais, foco em metas, treinar o time, fazer os veterinários venderem como ele ter tempo para a família, ele ter lazer, ele otimizar a venda para cada cliente. Então, esses são os problemas que o meu cliente enfrenta e que eu trago as ferramentas para que eles passem nesses problemas e vão para uma outra fase. Eu tenho clientes que querem ser referência à cidade e região. E eu tô aqui fazendo uma live trazendo essas ferramentas, percebe? Então, por isso é importante ser de um nicho. E aí, quando eu entendo que eu quero ser referência, o principal ponto aqui, eu jamais, presta atenção, eu jamais vou ser referência da minha cidade e região se eu continuar a traçar as ações da minha comunicação, a forma que eu trabalho, fazendo o quê? Olhando para o lado, olhando para o meu concorrente. Porque quando eu começo somente a observar o meu concorrente, os veterinários da minha cidade e região, o que vai acontecer? Eu vou ter somente um padrão de referência. E aí o que acontece? Quando todo mundo fica olhando só para o mesmo concorrente dentro da cidade e região, todo mundo faz mais do mesmo. E aí ninguém é referência, na verdade. Porque todo mundo está fazendo igual. E se todo mundo está fazendo igual, como que alguém é referência? Quando todo mundo faz igual, eu abro brecha para o desconto e para a comparação. Beleza? E se eu sou mais do mesmo, eu abro precedentes para briga de preço. Agora, quando eu faço diferente do que os outros estão fazendo, e fazer diferente não é reinventar a roda, é simplesmente traduzir ações de marcas que você admira, de fora, começar a viajar, perceber um mundo diferente, isso é fazer diferente, percebe? Agora, se eu fico fazendo igual, nossa, fulano fez um desafio, vou fazer igual. Fulano fez estourar balão agora na semana do dia do amigo, vou fazer igual. Não tem diferença. Agora, quando eu começo a olhar, putz, dia do amigo, será que eu não posso fazer a parceria com um negócio local de delivery? Será que eu não posso fazer assim, assado, fazer diferente do que ninguém tá fazendo? Então, eu começo a me despreocupar com a galera do lado, olho pra frente e aí eu me torno referência, porque ser referência é aquele cara que lidera, é aquele cara que faz diferente, aquele cara que todo mundo tá observando pra ver o que ele vai fazer dessa vez, o que ele vai inventar de moda. Isso é ser referência e ser diferente. Ser referência é quando alguém pensa num bom médico veterinário, alguém que resolve a vida dele e ser o seu nome que vem na cabeça. Por exemplo, vamos dar um exemplo.
Se eu quero ir pensa agora, na churrascaria da tua cidade, que é a maior referência da tua cidade. Provavelmente já vem um nome na tua cabeça de uma churrascaria que serve o melhor churrasco da cidade, que tem o melhor espeto corrido, que tem uma picanha deliciosa, que tem frango, galetinho, que tem coraçãozinho de frango. Ah, chega agora, coraçãozinho de frango, churrasco. Essa é a melhor. Agora, pensa numa que não é referência. Eu aqui, por exemplo, tenho não é nem uma churrascaria, olha só. É uma pizzaria que ela serve sushi junto e serve churrasco junto, espeto corrido. E no fim, ela não é referência em nada, porque ela quer abraçar todo mundo. E veterinário de todo mundo não é veterinário de ninguém. Então você precisa sim ser referência em algo. Por isso, de novo, o nicho. Só que se eu olhar para todo mundo e fazer o que todo mundo tá fazendo, perdi a referência. É briga de preços, é cliente que pede desconto, é cliente que não a valoriza. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Tá? E aí, quando eu entendi que eu preciso desenhar minha persona, que eu preciso ter um nicho, que eu tenho que parar de olhar pro lado e fazer igual ao outro, e fazer diferente, eu começo a entender sobre o que a gente começou falando. Vendas grandes são feitas sobre percepção de valor. E como que eu vou trabalhar percepção de valor sobre o meu negócio? Primeiro ponto, posicionamento. O posicionamento, o conteúdo e o posicionamento são reis. A constância e a disciplina são a rainha. Clarice, como assim? Como que você está se posicionando hoje? Como você quer ser visto pelo seu cliente? Quando eles pensam no André Ultravet, quando eles pensam na Ana Carolina, quando eles pensam na Kelly, no Charles, qual é o nome, qual é a frase, a sensação que vem para eles? Vocês têm claro isso para vocês? Qual é a frase, como é que eu quero que o meu cliente pense em mim em uma frase quando ele pensar no meu nome? Vocês já têm claro isso na cabeça de vocês? Ah, eu quero que eles pensem que eu sou a principal referência em cirurgia da minha cidade. Eu quero que eles pensem que eu sou a principal veterinária de felinos na minha cidade. Eu quero que eles pensem que eu sou a principal veterinária sobre medicina integrativa, que eu consigo contemplar todos os problemas dele no meu tratamento. Como vocês querem ser vistos? Eu quero ser vista como a principal referência em empreendedorismo e gestão veterinária. Não como marketing digital, não como hackzinho de Instagram. Isso não me interessa. E a verdade é, eu estou me posicionando e trabalhando para isso, trazendo meu conteúdo, trazendo meu posicionamento, a minha constância aqui para vocês, trazendo as ferramentas para que vocês alcancem esse processo de crescimento e de valorização. Ponto. E qual é a minha percepção de valor? Através do meu conteúdo, através das experiências que eu causo nos meus alunos, nos meus clientes, através dos depoimentos e dos resultados que eles estão alcançando através do que a gente trabalha juntos. E vocês? Que experiências vocês estão causando nesses clientes para serem referência? Está fazendo um atendimento de excelência? Está conduzindo cada passo do teu cliente antes dele chegar na tua consulta, durante a tua consulta e após a tua consulta? Está rolando esse acompanhamento? Ou atende, beijo, tchau, querido? Está rolando um encantamento, um primeiro atendimento com a foto da minha primeira consulta? Ou o famoso certificado de valentia na vacina? Ou quando é um filhote na tua consulta pediátrica, tu tem um e-bookzinho, adotei agora, ou se você entrega algum tipo de petisco para esses pets, entregar a receita do petisco para as pessoas, para que elas possam reproduzir em casa com a família depois. Então é isso que eu preciso começar a entender, que para eu encantar o meu cliente, eu causar experiências memoráveis, eu não preciso inventar a roda. Eu só preciso começar a entender qual é a rotina deste cliente, deste tutor e quais ferramentas eu posso trazer para dentro do meu atendimento, do meu negócio, que vão causar experiências memoráveis. No curso Marketing para Veterinários, a gente tem uma aula sobre experiência do cliente com chá terapia, aromaterapia, cromoterapia com a Rafa. E aí disso nasceu o chá de afeto.
Então eu começo a entender que quando eu sinto, eu compro. Porque sim, as vendas são feitas de impulso. Só que para eu trabalhar uma venda de alto valor, como a de vocês, eu preciso impactar esse cliente na percepção de valor, nos 5 sentidos. Então, começar a trabalhar essas experiências com o meu cliente faz com que eu seja referência. Porque pessoas que gostam dos pets, que se encantam com pets, o que acontece com essas pessoas? Eles têm amigos, nós nos comunicamos e nos relacionamos com pessoas parecidas conosco. Então, eu provavelmente tenho outros amigos que têm pets, que gostam de pets, que têm essa rotina com o animal. Então, o assunto vai surgir assim, nossa, hoje eu fui lá na Natália e, nossa, olha só que legal, ela chegou a se preocupar em me dar um chazinho para se acalmar em casa, me deu aqui um vídeo de como eu trabalhar essa situação do tratamento que a Mel tá fazendo. Nunca aconteceu isso comigo em nenhum veterinário. Nossa, essa semana tava para vencer o vermífugo e antipulga da fulana e ela já separou para mim e pediu pro Bentosa passar aqui e me entregar. Mandou até um petisquinho pra Mel que ela gosta. Atenção, experiência. 1 minuto de atenção que eu dou, que eu entrego pro meu cliente, mesmo não sendo presencial, com um cuidado desses, me rende tantas outras vendas. Cada contato que eu tenho com o meu cliente é uma possibilidade, uma oportunidade de relacionamento. E relacionamentos são sempre negócios disfarçados. Então eu tenho que começar a entender que a experiência do meu cliente, ela é muito mais profunda. Eu estou minando esse campo para que eu possa fazer o que a gente chama de follow-up, né? De vender mais para o mesmo cliente. É muito mais barato eu vender mais para o mesmo cliente do que eu fazer uma aquisição de cliente, conquistar a confiança, trabalhar, porque aí demora um tempo para ele confiar em mim, entender que ele precisa de mim, marcar uma consulta, às vezes pesquisa com, sabe? Então tudo isso é um processo que custa dinheiro. Já parou para pensar que tu gasta para ter aquisição de um cliente? Para conquistar um cliente? E se eu já tenho uma porção de clientes que eu posso potencializar as vendas, que vão me indicar, eu pergunto para os vets, da onde vem teu cliente? Indicação. Tá. Tu vai ficar esperando a indicação dos clientes para te aumentar teu faturamento? É isso mesmo? Então, beleza. Então, a gente tem que trabalhar a captação de clientes, experiência memorável do meu cliente para indicação ocorre. Quanto mais cliente, mais experiência, mais cliente, mais indicação. Então, é uma roda. Tudo tem que girar junto e assim eu vou me tornando referência na cidade, eu tenho que estar presente. Sendo isso, a gente parte para o próximo passo. Para que eu seja referência na minha cidade e região, eu tenho que estar presente no calendário da cidade. Clarice, como assim? Tu vai no site da tua prefeitura e vai puxar ali o calendário das comemorações da tua cidade. Vai ter a festa da padroeira do não sei quê, vai ter o aniversário do não sei quem, vai ter algum monumento de não sei que lá. Por exemplo, aqui em Tubarão, em 70, se não falha a memória, em maio, tem não é uma comemoração, mas um ato simbólico. Vários insights, Bruna, top! Tem um ato simbólico que teve uma enchente que quase botou a cidade debaixo d'água. Então, foi, eu não lembro agora um mês, eu acho que é maio. Tem um movimento na cidade que relembra isso que aconteceu, porque muitas pessoas perderam casas, morreram, enfim. Então, todo ano tem esse momento. E as empresas que são mais espertas participam de ações que trabalham esse momento. Aqui o catolicismo é muito forte. Então, tem, por exemplo, quando tem Páscoa, semanas católicas, rolam alguns eventos que as empresas participam junto às suas paróquias do bairro. Então, isso é participar do movimento da cidade. Olha que interessante. Então, a gente tem que começar a entender que eu preciso estar presente no calendário da minha cidade e região. Clarice, eu, por exemplo, aqui, a MCA atende a clínica da família do meu marido, ela atende a cidade de Tubarão, ela atende a cidade da região. 13 de Maio, Jaguaruna, alguma coisa de Laguna. Hoje o André foi a Criciúma fazer um atendimento num coworking veterinário que tem lá de nutrição. Então, olha só,
referência na cidade e região. Então a gente tem que começar a trabalhar esta presença. Então pode ser aniversário da cidade. O que eu posso fazer de ação no meu negócio sobre aniversário da cidade? Agora, dia 20 de julho é dia do amigo. O que eu posso fazer? Uma ação que envolva outros negócios da minha cidade e que faça sentido. E eu não tô falando de sorteio do Facebook que junta uma galera para fazer sorteio, né? Vamos começar que sorteio não se faz. Sorteio, primeiro, que é contra a lei, não é legal de legalidade. E outra, que só vai te trazer like vazio, né? Vamos começar por aí. Sorteio é outro assunto também, para outra live. Mas enfim, só abrindo a brecha. Então a gente tem que estar presente. E essa presença, ela não deve ser só no marketing digital, só nas redes sociais. Se eu estou numa cidade, numa região, logo eu também preciso ter presença offline. Clarice, mas como eu faço presença offline? Agora liberando mais, está começando as regras da pandemia, estão ficando mais tranquilas. Eu posso fazer rodas de conversa, eu posso fazer evento ao ar livre, eu posso participar numa roda de conversa, por exemplo, numa rádio. Fazer um dia uma pauta de um assunto muito específico da cidade sobre pets. Agora aqui tá frio pra caramba. Esses dias a Karina foi na rádio falar sobre cuidados de inverno, porque aqui vocês estão vendo, né? Tá frio. E aí foi falar e já aproveitou e falou sobre a vacina, o lançamento que a gente comprou das UETs, de gotinha. Então, tudo isso são coisas que vocês podem explorar. Pega uma rádio local, entra em contato, diz, olha, tá surgindo muito essa dúvida, essa época é legal falar disso, tem surgido muito aqui na clínica, então eu quero trabalhar isso, se tiver disposição a gente pode fazer uma entrevista. E eu te falo, tá? Os meus colegas, eles estão sempre buscando muitas pautas, porque a gente precisa de pauta diária no jornalismo. Né? Eu sou publicitária, os meus colegas comunicólogos são jornalistas, geralmente estão sempre muito atrás de vários conteúdos que vem acontecendo. A menos que a tua cidade seja muito babadeira, um babado atrás do outro todo dia, né? Mas que eu acredito que não. Enfim, então eu preciso também estar presente nas mídias locais. Clarice, mas ninguém mais escuta rádio, ninguém mais lê jornal. Realmente, enquanto anúncio, a gente não escuta mesmo, né? Tipo, spot, jingle, nossa, na época da agência a gente fazia muito jingle, spot, anúncio de jornal, meia página, nossa, demais, realmente isso a gente pula, mas ter uma pauta escrita, ter um momento nessa rádio conversando te traz autoridade. Quanto mais presença você tiver, mais as pessoas são aquela é a fulana que vai na rádio todo mês e tal. Começa a reforçar o teu nome na cidade. Porque eu não estou dizendo que uma ação é o que eu digo que é o ouro, a bala de prata. Não, você está minando a cidade em vários pontos de comunicação para que isso aconteça. Não é tipo, porra, vou me jogar de cabeça no Instagram. Tchum! Não! Todos trabalhando em conjunto, em sinergia, vão fazer com que você seja referência. Por exemplo, eu posso fazer parcerias com lugares e profissionais referência da minha cidade e região que levem o meu nome para mais pessoas, como lives em parceria, como rodas de conversa numa loja que atende os clientes que você quer atender, como um mimo no delivery para cães que tem pet, para cães que tem pet, isso é boa, né? Para pessoas que têm pet em determinadas datas, né? Então eu preciso começar a entender que eu posso fazer essas ações e o meu nome vai ecoando na cidade. Porque eu sempre falo que o conteúdo, a gente não tem que falar só de doença. A gente tem que falar no meio que o pet está inserido. Eu posso fazer parceria com o educador físico, fazer uma live de exercícios com o pet para divertir as crianças. Eu posso falar com uma psicóloga sobre o apego das crianças, ou o apego dos idosos, ou o nosso apego com as perdas dos animais. Como é que foram os animais nessa época de luto da pandemia? Como é que está o emocional das crianças que perderam os pais na pandemia e fizeram transferência de sentimento pelos animais? Autismo e animais e sei lá que mais, sabe? Vocês têm que começar a abrir a cabeça para esse tipo de coisa e começar a fazer assuntos diferentes. Não falar só de doença. O conteúdo é importantíssimo que a repetição aconteça, porque as pessoas, sabe, tem que martelar, bater. Mas eu posso ser referência na minha cidade e região quando eu busco novas pessoas. Eu tenho que sair do cômodo.
Preciso ser referência e reforçar os assuntos? Preciso. Mas, todavia, porém, posso ir buscar pessoas diferentes? Posso, ok? A gente tem que parar, achar o profissional, entrar em contato, fazer a live. É um movimento que é importante tu fortalecer essas parcerias. Faz uma lista. Profissionais que são referência. Tipo, aqui em Tubarão tem uma sexóloga. Ela é enfermeira obstétrica e trabalha muito o feminino. A feminilidade, a sexualidade feminina. Ela é muito referência. Ela acabou ganhando um programa no SBT regional. E aí várias lojas fazem parceria com elas, várias empresas. Será que eu não posso fazer uma live e falar de como trabalhar? Porque ela fala muito da maternidade também, dos filhos, do sexo com filhos, enfim. Sexo com filhos não, né? De ter filhos e manter a rotina de sexo com o marido e tal. Dessas loucuras que nós mulheres passamos. E será que a gente não pode rolar um assunto onde envolva essas crianças, essa vida de mãe, mulher e profissional e os pets e como que a gente trabalha tudo isso? Então é isso que eu tenho que começar a pensar. Quem são as pessoas que são super conhecidas da tua cidade e região? Tem uma menina aqui que ela trabalha com eventos sociais, sabe, decoração, aquelas pessoas famosas que fazem aqueles casamentos lindos e maravilhosos. Será que eu não posso chamar ela um dia para uma live e falar sobre os eventos e os cuidados com os pets? Hoje os eventos têm a abertura para receber esses pets e quais que seriam os cuidados ideais de um evento desse para não estressar o animal? Será que vale a pena levar? Será que não vale a pena levar? Entende? Então tem que começar a prestar atenção e começar a ecoar dentro da minha cidade. E quando eu começo a fazer isso, eu tô fazendo muito diferente. E ser diferente, estar ecoando na minha cidade e região, resolvendo a vida das pessoas, quando o assunto é o meu nicho, a minha especialidade, eu estou ousando ser diferente. Como até o Pedro Supete fala, né? Ouse ser diferente. Ouse ser diferente. Ouse liderar o seu nicho. E quando a gente faz diferente, vai ter muitas pessoas que vão apontar e dizer: nossa, meu Deus, olha o que aquela veterinária tá fazendo, que absurdo, que horror, que pipipi, que popopó. Terão? Terão. Mas os teus resultados vão falar por si só? Vão vão sambar na cara da sociedade? Esse é o ponto. Com qual opinião de fato eu tenho que me importar? Será que é com o veterinário lá que tá parado no tempo? Ou são com os meus touros? Nossa, que legal! Ela fez uma live com crianças fazendo petisco para pet. Que divertido! Vou fazer com os meus filhos. Nossa, ela fez uma live com uma sexóloga. Gente, que demais! Nossa, o veterinário fez uma live fazendo exercícios com o personal e o pet. Vou tentar fazer em casa. Diferente, né? Nossa, ele fez um evento no parque ao ar livre, que tá liberado na pandemia, e trouxe os parceiros, que teve atividade para todo mundo. Foi muito divertido. E isso é quando eu começo a captar mais clientes, e aí eu descendo ele no meu funil de vendas para ele perceber o meu valor. Vou bombardeando ele com coisas boas sobre mim. E aí, quando ele chega aqui na minha clínica, ou eu vou na casa dele no meu atendimento, ele tem uma experiência memorável, onde ele não vai encontrar lugar nenhum, não tem nem abertura para discutir preço, para desconto. Eu conduzi ele nesse tratamento, eu mantive contato. Uma vez por mês, eu perguntava como é que tá um fulano, tudo bem? Nossa, 3 meses, tá na hora, tá na hora do antipulgas. Mas eu fui mantendo esse contato, eu fui gerando muito valor para essa pessoa, a ponto que ela não me larga nunca mais. Porque nós, seres humanos, somos preguiçosos, a gente precisa de ter alguém na cola, né, dizendo o que a gente tem que fazer, nos orientando. A gente não quer pensar, o nosso cérebro gasta muita energia pensando e fazendo algo diferente. E aí o veterinário tá lá cuidando de mim o tempo todo. Percebe? Isso é ser referência. Isso é fazer diferente. E quando eu entendo que vocês precisam de cada vez mais... Tá fazendo sentido pra vocês aqui essa conversa? Ou a Clarice tá viajando na maionese, a Clarice é retardada, nada a ver na fila do pão? Faz sentido não? Quando vocês vão me responder, eu tomo uma água. Agora tá quente esse negócio aqui.
E aí depois que eu entendi que vocês precisam cada vez mais nessa rotina que é puxada do veterinário, mais ferramentas para vocês serem cada vez mais gestores, mais líderes e focar no que faz sentido para o negócio de vocês, focar no que faz dar resultado no negócio de vocês. Eu entendi que eu, Clarice, preciso sair da minha zona de conforto e estar mais presente com vocês. Clarice, como assim estar mais presente com a gente? Eu comecei a organizar minha rotina e eu comecei a receber muita dúvida. Faz mais do que sentido, só sucesso. Ai, adorei, Bruna, arrasou. Eu entendi que eu precisava estar mais presente, né, Paty? E aí, eu tomei uma decisão, conversei com o excelentíssimo. Ai, que bom, Paty, fico feliz. Porque aí a gente demanda uma rotina, né? Tem as empresas que eu atendo, tô reassumindo a MCA de novo. Acho que eu nem tinha comentado com vocês que eu fiquei 3 meses afastada da MCA. E tô retornando. E agora, quando a gente retorna, a gente tem que voltar abalando as estruturas. Então tá bem complexo agora, no novo momento da MCA. Isso vai demandar muito de mim, muito tempo. Só que eu preciso que, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu tenho a oferecer para vocês. Eu tenho estudado pra caramba gestão, cultura, time, vendas, processo de vendas. Eu tô assim, ó, sabe? E eu tô botando muita coisa em ação, tá muito legal. E eu quero trazer muito isso tudo para vocês. Por isso, eu conversei, organizei a minha rotina. Eu decidi fazer lives todos os dias, de terça a sexta. Ou seja, terça, quarta, quinta e sexta, teremos aulas gratuitas aqui no VET Empreendedor. Todos esses dias, terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias, 4 aulas por semana nós teremos aqui. Aulas densas, algumas talvez com material para download. Todas essas aulas vão acontecer. Só que não vai ser mais de tarde. A partir da semana que vem, as lives serão terça, quarta, quinta e sexta de manhã, 8h30 da manhã. Que aí eu já consegui organizar a rotina, mandar os filhos para a escola, e aí todos os dias, 8h30 da manhã, vai ter aula. E aí é para comemorar que a gente está na 30ª aula. Na real, é mais que 30. Mas eu comecei a contar há 30 lives atrás, há 30 aulas atrás. Então, essa mensurada é a nossa 30ª aula. E agora vai ter aula pra caramba. E não é esquenta de lançamento nenhum, de lançamento de turma. É simplesmente eu entendi que eu preciso estar mais presente e trazer todas essas ferramentas e conteúdos que eu venho aprendendo, estudando, sanando dúvida de aluno, sanando dúvida de cliente. Então eu vou trazer. E o meu foco vai ser cada vez mais gestores de alto impacto. Ou seja, quem já tem um time, quem tá começando a ter time, quem tá querendo ter mais tempo para ser empreendedor de fato, trabalhar a questão de estratégia em si. Tudo vai ficar salvo, tá, Bru? Sempre vai ficar salvo. De certeza, uma semana elas vão ficar salvas. O que pode acontecer é eu começar a ir tirando elas do ar e colocar só nas plataformas dos meus alunos, que aí realmente vão ser aulas densas, porque os temas serão densos. Tá? Mas ficarão salvas, frouxo, pelo menos por uma semana, tá bom? Então, todos os dias teremos lives. Assistam, vai ter live, vai ter conteúdo todo dia. Vocês vão perceber que vai ficar cada vez mais densos os conteúdos, cada vez mais conteúdos por aqui. Porque é tanta coisa que eu venho aprendendo. Eu tô montando uma estrutura de mentoria de grupo que tá animal. Só que eu preciso respingar em vocês, eu preciso mostrar para vocês um mundo de oportunidades que tem na veterinária e na gestão veterinária. Eu tô cada vez mais profunda nesse processo e eu quero que vocês se aprofundem comigo. Eu quero ser o guia de vocês nessas batalhas como heróis que vocês são. Sabe que hoje eu tava revendo. No dia do veterinário do ano passado, eu fiz um vídeo que deu muita visualização, deu muito compartilhamento. Até vou compartilhar depois nos stories para vocês reverem. Que falava do médico veterinário, da importância do médico veterinário, em que eu mostrava o porquê a medicina humana cura o homem e a medicina veterinária cura a humanidade. E aí eu trouxe todos os dados da pandemia, trouxe todos os dados de pesquisa, de prêmio Nobel de médico veterinário, da importância real do médico veterinário. Que não é o que as pessoas pensam que é, nossa, ele cuida de bicho grande e de pet.
Mais do que realmente que o mundo não anda simplesmente sem um médico veterinário. Simples assim. E as pessoas não têm noção disso. Então eu fiz um vídeo e trouxe todas essas informações para que vocês pudessem também se relembrar dos profissionais incríveis que vocês são. E tá na minha missão trazer essas ferramentas para vocês alcançarem o sucesso, transformarem a vida de tantas pessoas e famílias e me ajudar a mudar o mundo assim. Tá? Então, lembrando agora, a partir de terça-feira, por que não segunda? Porque segunda é o dia que eu estou em casa e o André também, e o Bento tá em casa. Sexta-feira é um dia que eu também estou em casa e o Bento também. Mas aí eu consigo coordenar o processo com o Bento em casa às 8h30. Daí, geralmente na sexta vai ser uma live mais descontraída, porque o Bento estará participando, né? O meu estagiário, como eu digo. Tá bom? Espero que dê certo. Vai ser um mês de teste nessa nova rotina. Espero que dê muito certo. Espero que a gente consiga se ver todo dia de terça a sexta. E a gente tenha muito e cada vez mais assuntos. E vocês me tragam dúvidas que se tornarão assuntos das nossas aulas pra gente se aprofundar. Vamos combinar assim? Se vocês vão combinar, se vocês estarão presentes, talvez não na hora, mas depois para assistir, manda aqui os corações para eu saber que eu vou ter cada vez mais VET junto comigo, crescendo junto comigo. Tá bom? Então, VETs agora. Vou deixar salva essa live, vou subir no Facebook, vou subir no YouTube. E a gente se vê de novo na próxima aula, terça-feira. Tá bom? Então, VETs, vou encerrar por aqui, que tá na hora de eu ir lá buscar meu priquito na escolinha. E a gente se fala nos próximos dias, vou estar sempre por aqui, mas ao vivo a gente vai se ver terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Então, ó, um grande beijo e como eu sempre digo, empreendam, veterinários!